José de Castro, sócio, é associado da UBE e outras entidades, e organizou a nossa coletânea do ano passado, 2015, com muita garra, né, e ficou belíssima. Agora, sua pergunta, por favor. Infelizmente, eu me atrasei, eu perdi a fala dela, senti muito, mas gostei muito do que você colocou a respeito do Prêmio Nobel. Concordo com você, né? E para você, eu queria fazer uma pergunta, assim, nós publicamos no Brasil e tem muita dificuldade com a distribuição. Eu queria saber se lá para as Europa também tem esse problema. E se você acha que é interessante para nós autores, porque outro dia um colega poeta ia publicar, falou, não, quero publicar meu livro de poema infantil, quero publicar em 3 idiomas, em português, inglês e espanhol, ou é português e francês e espanhol, não sei. Se é interessante para a gente passar daqui para frente a ter essa preocupação de publicar livro bilíngue e trilingue, porque eu faço parte da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, o movimento de Mariana, o movimento poeta de lá, e lá as aldravias são publicadas sempre em mais de um idioma, né? A Andréia Donadon Leal... Lá em Mariana tem uma Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas. A aldravia é um gênero criado no Brasil, né, baseado nas aldravas que bate para abrir novas portas para a poesia. Então, a Andréia Donadon Leal, ela se preocupa em fazer o livro em mais de um idioma. O último de aldravia está saindo, até em polonês tem. Não todo. A pessoa escolhe o idioma. Então, eu escolhi inglês, outro escolhe francês, outro espanhol, e o livro sai com vários idiomas. Queria saber se isso é importante para nós passarmos a ter essa preocupação ou não. Porque eu fiquei impressionado com... Eu gosto muito da literatura moçambicana, Mia Couto, e também lá da África, do Agualusa. O Agualusa publicou um livro no Rio de Janeiro, eu fiquei impressionado a quantidade de idiomas que aquela editora providenciou a tradução dele, vários países. Eu falei, nossa, que maravilha um autor tão bom desse chegar na língua nativa de vários povos. E nós, brasileiros, geralmente publicamos só em português, acho que perdemos muito espaço. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Vamos agora ouvir a resposta de Roseli, e, em seguida, as duas autoras vão tecer seus comentários finais, né, para que... Já a noite hoje foi produtiva, né? Mudamos um pouco o formato, mas eu acho que atendeu a todos. E quero agradecer, aproveitar, só um momentinho, Roseli, antes da sua resposta, para agradecer a Fadinha Lili, que vai amanhã é sexta, não é? Contar meus livros, minhas histórias, lá no Instituto Kennedy com a SPVA. E vai, não só a Fada Lili, vai ter a contação de história de Castro, né, dos livros infantis, de Flauzineide. Vai ser uma tarde magnífica, lá no Kennedy, a partir das 14 horas. Não vou poder estar presente, porque eu estou trabalhando. Não posso. Não. Mas Zé Martins contou. Oh, que pena, né? Mas Francisco Martins já fez uma apresentação de uma história. Ele adaptou Magnólia numa forma, a história sensitiva, que foi lá no Parque da Cidade, no projeto Tizil, não é, de Josivan Alves, poeta, e Lili estava lá também. Foi belíssimo. E eu tive a oportunidade de ver outra apresentação no último sábado do mês passado. Ele vai fazer mais 2 apresentações, agora em agora em outubro, e vai encerrar a participação dele lá no Parque das Cidades. E outras pessoas vão dar outros momentos. Então, muito sucesso a todos que vão estar amanhã. E digo que eu mandei um abraço para todas as crianças. Lembrando que Flauzineide Moura, além de grande pesquisadora da literatura feminina potiguar, que ela deu um incentivo muito grande às mulheres, e principalmente resgatou muitas que nem eram conhecidas, tirou do anonimato, através de ela
além de pesquisar sua biografia, a obra, ela montava uns banners e levava para as escolas no estado do Rio Grande do Norte, viajava fazendo uma exposição itinerante. E agora ela está, como é que se diz, formatando materialmente na coletânea, não é? Juntamente com Jussara Valverde, que deu o primeiro pontapé, porque eu já havia sugerido esse trabalho magnífico. Tem só uma divulgação bem rápida. Eu queria, já que a gente está ao vivo, eu queria aproveitar para divulgar, de 10 a 13 de novembro, vai acontecer na Cidade da Criança, a Feira da Literatura e dos Quadrinhos, que vai receber as escolas, vai ter cheque-livro, vale-livro para as escolas reabastecerem os seus acervos escolares e tal. E eu vou estar lançando lá, provavelmente, 2 livros infantis durante essa feira. E vou ter outros lançamentos de outros autores, com mesas, com uma série de atividades para as crianças e os professores. Então, todos estão convidados, 10 a 13 de novembro, Cidade da Criança. Valeu, Castro. Jane. Agora vamos ouvir a poeta Roseli. Sim, vamos antes, Roseli. Roseli, você vai ser rapidinho, chave de ouro. rapidinho. Vamos ouvir Daniel, bem rápido, com o fechamento. Antes das palavras finais dos convidados de hoje, eu queria só agradecer a audiência de todos que estão assistindo o Aqui é Assim, a transmissão ao vivo, pelo site, pelo www.aquiasimtv.com. Lembrando que quem quiser deixar um comentário final, você tem o seu espaço em cima, enviar mensagem acima do chat, você preenche seu e-mail com o seu nome e escreve sua mensagem. Você pode botar figurinha e tal, para interagir melhor com a gente. Lembrando que a Beatriz Oliveira, ela apareceu agora no chat, certo? Ela apareceu dizendo que já estava com saudade da Quinta Literária, Jânia. Excelente. Então, um abraço e curta aí mesmo, em Caicó, viu? Não dando para vir aqui. Então, aos nossos internautas, nós estaremos aqui todas as vezes que forem oportunizadas, né, essa parceria entre a Nobel e a UBRN, porque nós temos o papel e a missão de registrar, documentar os nossos autores para a posterioridade. Isso é muito importante para que os jovens leitor, o novo o novo intelectual, não é, que está penetrando na sua veia, na veia do livro, não é, possa conhecer e se inspirar, né, nas nossas histórias, nas nossas letras. Muito obrigada e vamos ouvir agora a resposta da poeta Roseli. Obrigada. Não, eu então queria dizer sobre a questão da tradução. Eu tenho a impressão seguinte, né? Porque aí existem várias coisas que eu poderia sugerir e que acho que é importante. Em primeiro lugar, escrever numa outra língua que tem maior divulgação, nós temos que reconhecer que o português ajuda muito. Agora, é muito difícil traduzir tudo de, sei lá, de um livro de poesia ou obra de ficção, uma crônica, mas se pode e se deve, na minha opinião, sempre colocar um resumo do que vem ali. Agora, literatura, eu acho que pelo menos o autor apresentou 3 poemas, ou 3 crônicas, ou 3 contos, ou mais, pelo menos um deve ser traduzido. E acho que, e aí vocês teriam que fazer um trabalho onde, evidentemente, sei lá, contratar, benevolamente, como for, uma pessoa que vai se carregar do espanhol, uma pessoa que vai se carregar do francês, ou do inglês também, mas também poderia ser de outras línguas. Mas essa pessoa vai estar sempre fazendo esse tipo de trabalho. E todas as edições que vocês querem que saia do Brasil, dá uma mínima ideia do que se trata. Eu tenho a impressão que é bastante interessante. Eu não escrevi em português e espanhol com a intenção de ser mais lida do que se eu escrever só em português. Eu simplesmente vivi 8 anos e meio da minha vida no México, trabalhei no departamento de espanhol durante quase 15 anos, sei lá o quê, e o espanhol faz parte da minha vida, né? O pai de minha filha era mexicano, o espanhol sempre reinou em casa,
e penetrou, digamos, nos meus poros, então faz parte. Eu não escrevi pensando, eu morava no México quando eu comecei a escrever, não quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a publicar. Porque eu comecei a escrever, evidentemente, em língua portuguesa aos 12 anos de idade, apaixonada que eu estava pelo meu gatinho, que era lindo de morrer. O meu primeiro poema foi para o meu gatinho, entendeu? E é importante, eu queria dizer uma coisa aqui também sobre línguas, que em geral as pessoas não sabem. Quando eu divulguei isso no México, foi muito interessante. Existem seminários de literatura na Europa, não somente na França, que estão dando muita atenção aos escritores que escrevem em várias línguas uma obra só. Por exemplo, nesse livro aqui, que eu fiz de brincadeira, de uma certa maneira, não pensando nisso também, eu tenho um poema em 5 idiomas. Ele tem versos em português, em espanhol, em francês, em inglês e em russo, que são minhas línguas ativas, digamos assim. E esse poema, quando eu estive no México, agora eu passei 5 meses e meio desse ano lá, fizeram um recital de poesia, eu fui convidada, foi muito interessante, mas a pessoa que me anunciou, ela não colocou poemas bilíngues, ou poesia em 2 línguas, português e espanhol. Ela colocou poemas em várias línguas. Então eu disse para o meu editor, e agora, o que eu faço? Aí ele disse, lê o seu poema políglota, isso aí tem várias línguas. E a colega que lia comigo, que foi minha chefe, era professora de inglês, e evidentemente era mexicana, o espanhol dela é ótimo, o inglês dela também é ótimo. Então, os versos em espanhol e inglês lia ela, e eu lia os outros, francês, português e russo. E passou. Isso causou uma impressão tal, quando lá na França, no meu seminário, eu escutei falar disso, de pessoas especializadas em poemas escritos em várias línguas. Eu brinquei, porque eu encontrei rimas de francês e português, rimas de outras línguas, e fui fazendo aquele meandro de coisas. Mas eu não sou a única, e eu fiquei muito feliz de não ser a única, né? Então, quando eu falei isso, eu dei uma outra conferência no México, e o meu editor mandou também os livros para lá, que foi essa editora Censontle. A Censontle quer dizer, em náhuatl, da língua dos astecas, pássaro das 400 vozes. Então, que melhor uma editora que tem como nome Censontle. Tanto que eu fui a primeira poeta da Censontle a publicar poesia. Eu falei assim, até que enfim, né? Porque vocês precisavam, com esse nome vocês precisavam de poesia. Então, ele mandava alguém lá com os meus livros. Eu terminava uma conferência que era sobre linguística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras, tinha uma fila de gente com um livro na mão. Eu falei, o que esse pessoal está fazendo aí? Não, é que a gente quer o autógrafo do seu livro. Tudo bem. Quando foi no último dia, na última conferência que eu dei lá, também tinha gente. Aí veio uma moça, ela pegou os 2 livros da Censontle e disse assim, qual é o que tem o poema poliglota? Aí eu falei assim, você esteve no meu recital? Ela disse não, mas eu ouvi falar. Então, passei o recado, é muito, muito, muito importante, sim. E vocês, se não puderem contratar as 400 vozes, contratem pelo menos, ou peçam benevolamente aí, quem sabe língua, para ajudá-los, né? Porque é importante, sim. Obrigada. Bem, hoje foi uma noite fantástica, como as anteriores também, mas teve uma roupagem diferenciada, né? E esse contato, né, as autoras com o público foi muito aconchegante e rico em novidades e aprendizados também, não é? Então, muito obrigada. Eu queria dizer uma coisinha para a Flauzineide. Estou aprendendo. É o seguinte, existe um livro de Carolina Maria de Jesus que foi publicado, primeira edição, a primeira publicação foi em francês, na França, que se chamava Le Journal de Bitita. E você falou de Bitita, eu lembrei imediatamente, quer dizer,
o Diário de Bitita, que foi publicado depois em língua portuguesa. Só isso. Enriquecendo o nome da avó. Não é, Bibita? Bibita, viu? Então, vocês querem encerrar dando a última mensagem de vocês ou já foi dito tudo? Não, nunca é dito tudo, mas infelizmente a gente tem que dizer au revoir. Verdade. E eu aproveito, claro, a gente ainda tem muito a dizer, né? A gente sempre quer dizer tudo, mas não dá tempo, né? A gente faz o que pode. Mas eu quero encerrar minhas palavras agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. E encerrar só dizendo assim, que cada um de vocês também digam, quando chegar em casa ou até aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, primeiro verso. Muito obrigada. Uma noite abençoada.